Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos prosseguir na tutela antecipada em caráter antecedente para analisar aqueles problemas todos relativos à estabilização que já iniciamos, né, na aula de ontem, né? Então ontem eu gravei aí 2 vídeos para vocês explicando toda essa ideia de tutela antecipada em caráter antecedente, explicando a estabilização, lançando algumas dúvidas que depois também coloquei lá num documento, né, de atividades com 12 questões, estou aqui olhando para elas, e no finalzinho da aula de ontem até discutimos, né, eu com a Maria Cecília e o Luiz, que estavam presentes no Collaborate, discutimos as 2 primeiras questões. Vamos continuar essa discussão amanhã, ou neste vídeo de hoje, mas eu já quero gravar esse vídeo para vocês para explicar algumas dessas questões. Vou depois lançar um documento com outras dessas questões para vocês, para nós continuarmos aí nessas questões polêmicas sobre a tutela antecipada. O texto que eu coloquei para vocês foi um link de um texto bem bom do professor Talamini, que foi publicado no Migalhas. O professor Talamini publicou uma série de 3 textos no Migalhas há algum tempo, trazendo vários problemas da tutela provisória, né? E no terceiro desses textos ele trouxe os problemas relativos à tutela estabilizada. Eu disponibilizei esse último para vocês, mas sugiro que procurem também os outros 2 textos dele, do Migalhas, são curtinhos, super bem escritos e objetivos e podem ajudá-los muito a entender uma série de questões aqui. E depois, lá nos nossos Problem-Based Learning, nós vamos fazer casos de verdade, né, que eu vou trazer para vocês, para daí nós aplicarmos tudo isso, ok? Então, vamos às questões e anotem aí as dúvidas que forem surgindo enquanto assistem, e depois a gente vai conversar sobre isso. A primeira questão era aquela primeira que eu contei pra vocês, que existe desde sempre, que muita gente divergia, mas hoje é um pouco mais pacífica, né? Se o autor não apresenta o aditamento inicial no prazo de 15 dias e o réu não recorre da tutela antecipada em caráter antecedente, neste caso, o processo é extinto e a tutela é revogada porque o autor não aditou, ou o processo é extinto e a tutela se estabiliza porque o réu não recorreu, né? O que eu contei para vocês é que eu, inclusive, tinha um posicionamento no sentido de que o autor é que se prejudicava nesse caso, mas depois, né, até num dos debates da disciplina do doutorado, em que nós discutimos tutela provisória com o professor Talamini, eu acabei sendo convencida disso, né? Que sentido faz esse autor aditar a petição inicial, né? Ontem no Collaborate, o Luiz até falou, né, professora, mas será que ele não tem que aditar para delinear melhor aquela tutela e os limites da tutela? Sobre esse aspecto, pode ser que sim, né? Mas a ideia é que esse delineamento aconteça na própria petição que apresenta a tutela antecipada em caráter antecedente, que apresenta o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Então, não haveria necessidade desse autor depois apresentar a tutela, o pedido de tutela final, para só aí delinear os limites, apresentar os limites da tutela antecipada em caráter antecedente, né? Ali na petição em que ele pede a tutela em caráter antecedente, isso já tem que ficar claro. Então, me parece que, ao menos no mundo normal, essa necessidade de delimitação não vai acontecer. E aí, imaginem, né? O autor vem e adita a petição inicial, mas já sabendo que o réu não recorreu e já sabendo que não haverá estabilização. Esse aditamento vai ser absolutamente inútil, né? Por isso é que eu acabo me filiando da doutrina majoritária, que entende que quando nem o autor toma a providência que lhe é cabível, nem o réu recorre, tomando também a sua providência, quem vai sofrer esse prejuízo é o réu. Então a tutela vai se estabilizar e o processo vai ser extinto sem resolução do mérito neste caso. Mas é claro, ressalvada a possibilidade do entendimento como aquele que o Luiz apresentou na nossa aula de hoje, de manhã, em que ele explicou justamente essa necessidade de talvez um melhor esclarecimento sobre a tutela final, para se compreender a tutela antecipada, enfim, um entendimento que vocês podem adotar. E aí, as questões todas que estamos tratando aqui são bem polêmicas, né? Eu vou dar aqui para vocês a opinião da doutrina e a minha opinião, mas sem prejuízo de vocês terem aí uma posição diferente, desde que fundamentada, né? Não é nem opinião, né, gente? É uma posição muito bem fundamentada aí que vocês podem ter sobre essas questões, ok? A segunda.
Eventual contestação apresentada pelo réu em que impugna, dentre outras coisas, a concessão da tutela, afasta a estabilização caso não tenha sido interposto recurso, aí é aquela dúvida que também surgiu hoje de manhã, né? A princípio, pela finalidade da estabilização, que eu expliquei para vocês no vídeo de ontem, né? Ou seja, a necessidade de que o réu não recorre, porque justamente ele não tem interesse em impugnar aquilo, ele não está em desacordo com aquela decisão e aí ela se estabiliza. Essa foi a ideia da criação da tutela antecipada estabilizável, né? Foi justamente essa ideia de que as partes estão de acordo e ok, o réu não tem por que discordar, então o autor não tem por que tocar aquele processo adiante, né? E assim a gente evita que o processo se desenvolva. À luz dessa finalidade, a contestação serviria, né? Faria sentido que a simples impugnação do réu na contestação já fosse suficiente a isso. Só que para isso, só que temos um detalhe aí que eu contei para vocês hoje cedo, né? O texto original do código trazia... vocês estão ouvindo, gente? Eu vou falar para vocês. Dormiu. A Jolie estava fazendo esse barulho todo. Me perdoem pelo barulho. Eu ia pegar lá no colo, mas ela acabou sossegando e dormiu. Desculpem pelos barulhinhos de fundo desse vídeo, que são feitos por um cachorrinho muito bonitinho. Dessa vez eu não vou pegar lá no colo não, porque ela acabou sossegando e dormiu de novo. Existe aí uma questão bem importante, né? O código, no início, né, das discussões sobre o novo código, o texto trazia a palavra impugnar. Então, a tutela se tornaria estável, a redação do então artigo que viraria o artigo 304, né, se o réu não impugná-la, se ele não impugnasse. Depois, nas versões seguintes, né, e aí na versão final, trocaram a palavrinha impugnar por recorrer. Isso quer dizer alguma coisa, né, gente? Então, muita gente vai dizer que como a opção do código acabou sendo por trocar a palavrinha impugnar por recorrer, é que acaba se entendendo que é necessário sim que haja um recurso, e esse recurso seria o recurso de agravo de instrumento, tá? Mas muita gente vai dizer que isso é um retrocesso, porque inclusive incentiva a recorribilidade, coisa que o Código de 2015 quer combater, e que na verdade a ideia é que o réu manifeste qualquer forma de impugnação àquela tutela, ainda que não seja propriamente o recurso de agravo de instrumento. O STJ já proferiu 2 decisões nesse sentido, tá? Sobre essa questão. A primeira, anotem aí, foi no recurso especial 1760966, ministro Belize, relator, da 3ª turma, em que se entendeu que qualquer impugnação serviria. Então, a contestação seria, sim, suficiente, porque ali já haveria uma intenção do réu em impugnar aquilo, e como haveria uma intenção do réu em impugnar a tutela, já bastaria e ok, não seria necessário recurso, tá? Depois, isso foi em dezembro de 2018. Depois, lá em outubro de 2019, houve uma análise da questão pela 1ª turma, então vejam que são turmas diferentes, não dá para dizer exatamente que o STJ superou o entendimento anterior, né? Tem uma divergência aí de entendimento entre turmas, e isso ocorreu no RESP 1797365, o ministro Kukina era relator, embora ele tenha ficado vencido, porque neste RESP o STJ entendeu que só a interposição de recurso, no caso agravo de instrumento, é que afastaria a estabilização da tutela antecipada, ok? O ministro Kukina foi vencido porque ele entendeu que a contestação seria suficiente, tá? Então essas 2 decisões são interessantes do STJ, mas vejam que elas são em sentidos divergentes. E aí eu deixo com vocês, para vocês decidirem aí que posição que vocês querem tomar, tá? A próxima tem tudo a ver com isso, né? Diz lá, oposição de embargos de declaração afasta a estabilização e alguma ação voltada à impugnação da decisão judicial, né? Aqui vocês não estudaram ainda, nós não tivemos ainda os recursos, né? Isso vai ficar para o 2º semestre, mas os embargos de declaração são um recurso que tem por objetivo corrigir vícios em uma decisão judicial. Eles não têm propriamente, não ao menos como seu objetivo imediato, a reforma da decisão. Eles são um recurso de mera correção. Então, eles servem para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Eventualmente, a correção do vício até pode levar à reforma da decisão, mas a finalidade dos embargos não é essa. Eles são um recurso muito limitado, né? Eles são um recurso que tem lá a sua impugnação voltada apenas a esses vícios que o próprio código vai nos dizer quais são.
Então, rigorosamente falando, a mera oposição de embargo de declaração não deve ser suficiente a afastar a estabilização. Os embargos, porém, como nós veremos também depois no segundo semestre, podem anteceder um outro recurso. Então, quando eu faço embargo de declaração contra uma decisão, esses embargos interrompem o prazo para o recurso que vem depois. Eu posso perfeitamente, portanto, fazer embargo de declaração contra a decisão que antecipou a tutela em caráter antecedente, para suprir eventual vício, e depois que esses embargos forem decididos, fazer o respectivo agravo de instrumento. Se isso acontecer, ok, a estabilização não vai acontecer. Porém, se eu só fizer os embargos de declaração, me parece que, como eles só se voltam à correção de vícios, eles não teriam pura e simplesmente o condão aí de afastar a estabilização. Agora, existem algumas ações autônomas que servem à impugnação de decisões judiciais. É o caso da reclamação, por exemplo. Nós vamos estudar a reclamação depois. E me parece que, ao contrário do que acontece com os EDs, a ação autônoma é capaz, sim, de afastar a estabilização, porque ela tem a intenção de impugnar efetivamente o conteúdo daquela decisão, o seu fundo, né? O conteúdo da decisão. Então, neste caso, me parece que uma possível reclamação, por exemplo, que seja proposta em razão dessa decisão, poderia ter o condão de afastar a estabilização. A reclamação tem cabimento específico, ela não cabe sempre, nós vamos entender isso depois também, não se preocupem com isso, mas só para ressaltar aí que a intenção de se impugnar num recurso equivale à intenção de se impugnar essa decisão numa ação autônoma de impugnação. Ela acaba tendo o mesmo objetivo, que é a reforma, a impugnação daquela decisão, ok? Então fica também aí esse entendimento para vocês refletirem para ver se estão de acordo, tá? E a 4, recurso não admitido afasta a estabilização? Depende. Se o recurso não for admitido porque ele foi intempestivo, ou seja, fora do prazo, me parece que não, isso não pode acontecer. Agora, se o recurso for inadmitido por qualquer outro motivo, nós vamos ver também lá no estudo dos recursos que há vários possíveis motivos para não se admitir um recurso, tirando a intempestividade, né? Aí me parece que não há problema em se afastar a estabilização. Essa, inclusive, é a posição do professor Sica no texto que eu disponibilizei ontem para vocês, dos 12 problemas e 11 soluções, ok? Então, recurso não admitido pode afastar a estabilização, salvo em caso de intempestividade, porque é fora do prazo. Aí a parte não observou o prazo para o recurso, não observou o prazo, por exemplo, de 15 dias para o agravo, e por conta disso o recurso não vai ser admitido por intempestividade. Nesse caso, a estabilização vai ter que ocorrer, ok? E aqui, a 5. Quais são os limites dessa estabilização? Após os 2 anos, é admissível a propositura de demanda para declarar a existência ou inexistência do direito? Essa questão é bem importante, gente. Por quê? A tutela antecipada se estabiliza nos exatos limites em que ela foi pleiteada e deferida, tá? Então, se eu tenho, eu disse isso até no vídeo para vocês ontem, né? Se eu tenho uma tutela que se estabiliza para impedir, por exemplo, um protesto de um título, é só aquele ato de protesto daquele título que está impossibilitado de ser realizado. A estabilização, então, opera nos exatos limites em que ela foi proferida. Eventualmente, uma outra parcela daquela mesma dívida que venha de um outro título e que gere um novo protesto, não está incluído nesses limites. Muito menos uma cobrança, né? O Luiz, por exemplo, trouxe a situação em que depois se constate que o devedor realmente era o devedor. Ele conseguiu, por exemplo, uma tutela antecipada em caráter antecedente para tirar o nome dele do Serasa. Foi tirado e essa tutela se estabiliza, porque o réu não recorre. Depois se constata que, na verdade, esse réu estava sim devendo. Ele devia para aquela parte, para o autor, para quem pediu a tutela. E aí ele não pode, então, incluir o nome dele no Serasa novamente? A princípio, não, porque a tutela está estável. Mas ele pode entrar com ação de cobrança? Perfeitamente possível ele cobrar aquele débito. Então, vejam, a tutela se estabiliza naqueles exatos limites. A resposta 5, portanto, é que, após 2 anos, é admissível a propositura de demanda para declarar a existência ou a inexistência do direito? Sim. Não haverá estabilização que alcance essa pretensão. A estabilização se limita à tutela que foi concedida, ok? Eu vou parar aqui para o vídeo não ficar longo e dificultar a subida para o YouTube. Daqui a pouquinho eu volto com a continuação das outras questões que eu coloquei para vocês, pessoal.